Ronaldinho estava diante de uma escolha crucial. De um lado, o Barcelona, à beira do rebaixamento, afundando em dívidas, com protestos massivos, uma crise desastrosa. Do outro lado, Manchester United, os campeões da Inglaterra, em um dos melhores momentos de sua história. Apesar disso, ele escolheu o Barcelona. Mas por quê? Ronaldinho optou pela decisão mais arriscada para colocar em jogo um plano genial que o colocaria entre as lendas do futebol. E que eu vou te mostrar agora que plano é esse. Enquanto o Barcelona perdia por 3-0 para o Sevilha e ficava a apenas 2 pontos do rebaixamento, o estádio explodia em vaias e protestos. Ao final do jogo, a torcida, revoltada, causou tumulto e destruição ao redor do Camp Nou. O clube estava afundado em dívidas, gastava muito mais do que lucrava e já não conseguia lotar o Camp Nou. O Barcelona estava com 230 milhões de euros em dívidas e era o clube mais endividado da Espanha. O Barça estava respirando por aparelhos e precisava urgentemente de um salvador. Os torcedores clamavam por renovação. Vendo isso, Joan Laporta, em um golpe de mestre de jogo político, ganhou a confiança da torcida ao afirmar que a contratação de David Beckham estava praticamente fechada desde que ele assumisse a presidência do clube. E assim foi. A torcida elegeu Laporta, mas apenas 3 dias após sua vitória eleitoral esmagadora, foi confirmado que Beckham assinaria com o Real Madrid, jogando por água abaixo sua promessa. O clube precisava desesperadamente de um jogador que os tirasse do fundo do poço. Eis que surge Ronaldinho Gaúcho. A bola, eu posso dizer que é o grande amor da minha vida. Ronaldinho estava no PSG e por lá não era valorizado. Frequentemente, o técnico Luís Fernandes o substituía por birra, exigindo que Ronaldinho jogasse mais na defesa do que no ataque. Luís Fernandes só colocou ele para jogar por 9 minutos. Em resumo, queria tirar do brasileiro sua maior qualidade. Ele pode estar infeliz, mas precisa aceitar. Não é um problema. Foi então que o irmão de Ronaldinho marcou uma reunião com os dirigentes do Barcelona e os representantes do Manchester United em um hotel. Os dirigentes dos respectivos times ficaram em quartos separados e o irmão de Ronaldinho ia de um quarto para o outro ouvindo as propostas. De um lado, o Manchester United estava em seu auge, brigando por todos os títulos. Do outro, o Barcelona vivia sua pior fase. A negociação chegou a um ponto em que o Barcelona já não conseguia mais arcar financeiramente com a contratação do brasileiro. Foi então que o presidente da Catalunha interveio, exigindo a contratação imediata de Ronaldinho. É necessário para a Catalunha e para a Espanha que o Barcelona contrate Ronaldinho. O então vice-presidente do Barcelona ligou para o técnico da seleção brasileira, Felipão, pedindo que ele convencesse Ronaldinho a assinar com o clube. E deu certo. Ronaldinho chegou ao Barcelona como um salvador. Da noite para o dia, Ronaldinho se tornou o jogador com mais camisas vendidas entre todos no Barcelona. A loja oficial do Barcelona triplicou a quantidade de camisas vendidas. Ele parece um astro do rock. Aquele ambiente, eu disse, esse é o lugar do meu irmão. É aqui, é aqui. A pressão era enorme, o investimento altíssimo e não havia espaço para o fracasso. Tinha que dar certo ou o Barcelona se afundaria de vez. O Barcelona estava desesperado pela estreia de Ronaldinho, que estava prevista para uma quarta-feira. No entanto, com a convocação para a seleção brasileira, isso não seria possível. A diretoria entrou em desespero, a ponto de o vice-presidente declarar: se Ronaldinho não jogar, estamos em apuros, vamos perder. A diretoria do Barcelona imediatamente solicitou à La Liga que adiasse a partida exclusivamente para que Ronaldinho pudesse jogar, mas a Liga recusou. Então surgiu a ideia de marcar o jogo para a madrugada de quarta-feira. El encuentro del Camp Nou entre el Barcelona y el Sevilla será la primera vez en la historia en que un partido de liga se dispute de madrugada. Era uma loucura, mas eles precisavam de Ronaldinho. Eles organizaram uma ceia no estádio antes do jogo, tudo pelo brasileiro. Para a tristeza de todos, o Barcelona iniciou atrás no placar. Isso até Ronaldinho acertar um chutaço de fora da área, garantindo o empate do Barcelona. Também não tinha como não dar certo, né? Meia-noite é meu horário. Madre mía, que gol! No Barcelona, as coisas eram diferentes com o técnico Frank Rijkaard, que dava total liberdade a Ronaldinho. Em uma conversa, Rijkaard declarou ao brasileiro: Ronaldinho, é você quem vai nos tirar desse momento. Vou fazer de você o centro de tudo.
E Ronaldinho, como um verdadeiro gênio da bola, correspondeu. O Barcelona, que antes da chegada de Ronaldinho chegou a ficar a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento, encerrou a temporada seguinte na segunda posição, a 5 pontos do título, com uma sequência esmagadora de 18 jogos sem derrota. Dos protestos, vaias e derrotas, o clube renasceu. Já não era mais conhecido apenas como o Barcelona, era o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Era de repente, ¿qué? ¿Qué acabo de hacer? Y después, y la sonrisa. O Camp Nou, que antes ficava vazio durante os jogos, começou a encher novamente só para ver o Barça de Ronaldinho. O estádio passou a receber uma média de mais de 100 mil torcedores a cada partida. A cada jogo do Barcelona em casa, 115 mil pessoas vêm até aqui para se divertir com Ronaldinho. Após 4 anos de má gestão, disputas políticas e desempenhos desesperadores, pouco mais de 1 ano após a contratação do brasileiro, o clube já era campeão do Campeonato Espanhol, campeão da Champions League e praticava o futebol de clubes mais emocionante da Europa. A renda do Barcelona cresceu de forma espetacular após a chegada do bruxo. Dos 123 milhões de euros na temporada 2002-2003, o clube passou a lucrar 309 milhões de euros no final da temporada 2007-2008, crescendo mais de 180 milhões em apenas 5 anos. Isso era Ronaldinho, capaz de reerguer até mesmo as finanças de um clube. Para entender o impacto de Ronaldinho no Barcelona, vale a pena comparar o que o clube conquistou nos 5 anos anteriores à sua chegada e nos 5 anos seguintes. Entre 1998 e 2003, os catalães ganharam apenas um título da La Liga. Entre 2003 e 2008, período em que Ronaldinho esteve no clube, conquistaram títulos da La Liga, 2 Supercopas e a Liga dos Campeões. Aqui, Ronaldinho foi eleito pela 2ª vez como o melhor jogador do mundo. Foi aplaudido de pé pela torcida adversária em pleno Santiago Bernabéu e conquistou a tão sonhada Liga dos Campeões. A verdade é que naquele momento, Ronaldinho se tornou mais do que um jogador, a ponto de Puyol, capitão do Barcelona, declarar: Ronaldinho era maior que o Barcelona em si. Ronaldinho também foi um dos que contribuiu para a promoção de Messi ao time profissional, acolhendo o jovem tímido e dando a assistência para seu primeiro gol. Esse mesmo Messi, que vivenciou de perto a fase desastrosa do Barcelona, anos mais tarde viria a dizer: Ronaldinho, o homem que simplesmente mudou a história do Barcelona. Ronaldinho foi contratado durante um período de dores e choro dos torcedores do Barcelona. Um período em que o Barcelona era rotulado como chato de assistir. Um período em que as pessoas zombavam de você só porque você era torcedor de um time perdedor. Mas ele mudou tudo isso. Transformou o time chato no futebol mais bonito da Europa, a ponto de um jogador rival declarar: houve um período no tempo de Ronaldinho no Barcelona em que ele era quase injogável, sem esforço, relaxado, sempre com um sorriso no rosto. Era lindo de se ver, afirmou David Beckham, encantado. Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, o futebol de Ronaldinho decaiu. Com uma alta proposta do Milan, ele se mudou para a Itália em busca de reencontrar seu bom futebol. Mas a missão de se tornar uma lenda e reerguer um time já tinha sido concluída. Depois dele e da Revolução, o clube partiu para uma das eras mais vitoriosas de sua história, mas dessa vez com Messi no comando de ataque. Enfim, agora eu quero a sua opinião. Você acredita que o Ronaldinho foi o grande responsável pela remontada do Barcelona naquela época? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like, que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!